Olá, como vai? Espero que todos estejam muito bem. Vamos iniciar o programa com a leitura do capítulo 44 do livro As Coisas da Vida e do Espírito. Por que duvidar de você mesmo? Não, ruim, talvez. Estás em dúvida contigo mesmo, não te sentes seguro no teu caminho. Não duvide, consegues vencer dia após dia. Estás no caminho certo, apenas lhe faltam alguns ajustes, mas conseguirás. Confia em Deus e segue adiante. O que almejas está próximo. Lembre-se da música de Silvio Sodré, abre aspas, graça ou desgraça não é mais que um estado interno. Cada um traz em si o próprio céu ou inferno, fecha aspas. Ter dúvidas é normal, mas não permaneça com elas. Busque, através dos livros de um amigo mais experiente, sanar as tuas incertezas. Lembrando de Simão Pedro, quando o seu barco já havia se afastado da praia, Jesus andou sobre as águas e Pedro disse que gostaria de flutuar sobre elas também. E o mestre Nazareno, estendendo a mão, disse, então venha, Pedro. E ele saiu do barco e deu alguns passos ao encontro de Jesus. E quando bem próximo, Simão Pedro o afundou, fazendo com que Jesus levantasse-o pelos cabelos. Jesus falou, homem de pouca fé, por que duvidaste? Por isso, Jesus aconselhava determinados procedimentos para que, no seu exercício, se pudesse avaliar a elevação dos níveis de virtudes que ornavam o caráter e que atestavam o crescimento do espírito individual. Crer. Há mais de 2000 anos, Jesus está nos dizendo, abre aspas, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei, fecha aspas. Aceitemos o seu convite e sintamos Jesus falar diretamente ao nosso coração, através das palavras sábias e fraternas destes abnegados espíritos que se dedicam a nos orientar. Então, por que ter dúvida? Por que não nos sentirmos seguros? Já falamos aqui algumas vezes a respeito da fé milagrosa. Aquela fé que não se justificava. No próprio tempo de Jesus, quando Jesus realizava as curas, quando estendia as mãos sobre os enfermos, ninguém entendia, ninguém sabia, atribuía ao seu messianato, ao ser de luz que era Jesus. Mas o Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, veio nos trazer luzes maiores para o nosso entendimento. No capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos dar uma passeada em alguns trechos. No capítulo 19, então, diz, a fé transporta as montanhas, o poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelho aos seus pés, disse, Senhor, tende piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo, ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E, tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são.
Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar este demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 20. Essa é a passagem bíblica do Novo Testamento em que é descrita por Mateus. E aí o Evangelho nos fala, o Evangelho segundo o Espiritismo, no sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Um pouco mais para frente diz: a fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. No item 3, noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja, em pensamento, a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num como no outro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. A fé sincera é verdadeira, é sempre calma, faculta paciência que sabe esperar, porque, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Então, para a gente assim compreender de forma mais simples, é crer antes de ver, crer na realização. Essa é uma fé com certeza, a fé que é de dentro para fora. Mas a fé, então, seria semelhante àquela fé anterior, como nós dissemos, fé milagrosa? Não. Hoje, a fé que cura, ela tem que ter exercício, tem que ter trabalho, tem que ter pesquisa, tem que ter estudo. Como assim? Então, quem não tem estudo não tem fé? Não é assim. Porque, por exemplo, quem não tem estudo pode ter músculos desenvolvidos, quem tem estudo pode ter músculo desenvolvido, quem não tem estudo também, ou seja, basta se exercitar. Então, na fé, basta exercitar, crer antes de ver. Porque Jesus disse, e Mateus escreveu no capítulo 5, versículo 16, brilhe a vossa luz. Jesus falava que hoje o entendimento é mais fácil a gente compreender. Naquela época, Jesus tinha necessidade de falar por parábolas, porque o povo não tinha o conhecimento que nós temos hoje, as informações que nós temos hoje. Então, brilhe a vossa luz. E aí, qualquer jovenzinho hoje, nos primeiros passos na escola, já vai compreendendo a respeito do corpo humano, a respeito de cérebro, de coração, de estômago, de pernas, de braços, de ouvidos, dos olhos, já começa a entender, já tem todas essas informações. E então a gente vai começar a brilhe a vossa luz. Luz, lights, energia. Então a energia
Nós já falamos aqui em outros programas a respeito de energia também e de pensamento. E o nosso corpo, mente, coração, entranhas, são atravessados pelas energias, pelas luzes do cósmico. Nós podemos partir do macrocósmico para o microcósmico ou o inverso. Como, por exemplo, pegarmos uma célula e colocarmos no microscópio eletrônico, ampliá-la milhões e milhões de vezes. E vamos ver ali os detalhes daquele microcósmico aumentado e vendo tantas coisas que há lá dentro que a gente não consegue ver aos olhos nus. E a gente vai ver então as partículas ali, vamos ver uma bateria, um motor gerador de energia que denomina-se mitocôndria. Então são várias coisas inteligentes nessa criação divina, fazer o alimento da célula, quando na membrana ela vai envolvendo o alimento, vai fazendo a fagocitose. Tudo isso acontece naquele micro-organismo gerador de energia. Então a gente vai compreendendo, brilhe a vossa luz. Vós sois deuses, disse o Mestre Jesus. Ou seja, nós somos partícipes da divindade. Então todo aquele que começa a exercitar o domínio de si mesmo, começa a gerar pensamentos no bem e começa então a movimentar essa energia que leva ao princípio da cura. Então, nós vamos começar a compreender esses detalhes da fé raciocinada, porque nós temos que ter trabalho, ou seja, se tem raciocínio, tem desenvolvimento racional, tem trabalho, porque não adianta também a fé sem ação. Então a gente vai percebendo esses detalhes, mas nós vamos por uma pausa, rápida, um intervalo bem rápido. Já já a gente volta para compreendermos um pouco mais a fé que cura. Só um instante. Pensou no seu seminovo perfeito com IPVA pago, bônus de R$2.000 na troca e uma parcela grátis? Pensou Unidas Seminovos. Acesse seminovos.unidas.com.br. Unidas Seminovos, seu seminovo perfeito está aqui. As principais notícias em um só lugar. Conheça nosso site conexãomt.com. Siga nossa página no Facebook e fique bem informado durante todo o dia. Conexão MT. As notícias que importam se encontram aqui. Olá, tudo bem? Já estamos de volta. Foi bem rápido. Então nós estávamos falando das microestruturas, assim como o átomo. O átomo era algo que era indivisível, era a menor estrutura que podia se encontrar na natureza. Depois, com o avanço da tecnologia, dos estudos científicos, descobriu-se que o átomo se divide em prótons, nêutrons e elétrons, e que há várias subdivisões. Vem a física quântica falando destas coisas. E o elétron gira em torno do átomo, uma fonte de energia. Vai compreendendo que tudo essa força, esse motor
que faz funcionar tudo, nós temos dentro de nós? Mas eu disse no bloco passado em relação ao trabalho no bem. Porque a gente só vai conseguir limpar as energias ruins com o trabalho no bem, se exercitando, praticando a caridade. Então, cada vez mais nós iremos nos alimentando do bem, dessa energia sadia. E com aquele exame minucioso do corpo, com essa luz que nos atravessa, lembrando Jesus dizendo, brilha a vossa luz, nós vamos estudar, e a ciência já comprovou, sobre o ectoplasma, ali que preenche entre as células. E existe foto, basta você, uma pesquisa no seu smartphone, no seu notebook, no seu computador, e colocar lá, colocar sobre imagens, fotografia de ectoplasma, dessa substância não material extraída do organismo. Você vai ver fotografias de formação de uma pessoa através, saindo das narinas, dos ouvidos, dos orifícios humanos, como uma produção de energia que se materializa. Vamos então agora dar uma corrida nesse entendimento. No cérebro, no lóbulo frontal, quando nós fazemos a oração, nós estamos nos ligando mais diretamente a essa parte da divindade, nós vamos perceber das nossas decisões, daquilo que nós queremos de verdade. Então, é possível a gente agora compreender por que o Mestre Jesus conseguia realizar a cura, porque ele era esse ser notável que era amor e caridade o tempo inteiro, ou seja, o ser mais puro que Deus nos enviou, e a vontade, o acreditar que era possível realizar essa cura. Mas a fé que cura, então era só Jesus que poderia curar? Não! Jesus nos disse, tudo o que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Basta ter fé do tamanho de um grão de mostarda para dizer, saia daqui essa montanha e transporte-se ali. Montanha não é no sentido desse monte mineral, não. É montanha das nossas dificuldades, montanha das nossas enfermidades. Então, essa luz, essa força de energia que nós temos, aliado ao trabalho no bem, nós também conseguiremos curar, praticar a cura. Ah, isso é fácil, qualquer um pode fazer. Realmente foi o Jesus que disse, mas tem que ter trabalho no bem, tem que se dedicar, tem que se purificar tal qual lavasse o vaso para colocar uma água potável, uma água cristalina, uma água que o ser humano possa consumir. Você não pode pegar um vaso sujo, cheio de lama, e jogar água cristalina lá dentro e tomar, porque a água já vai se contaminar com o próprio vaso. Ou seja, é necessário que a gente abandone as nossas paixões, os nossos vícios, para a gente ir se purificando, para a gente ir armazenando boas energias. E aí então, nós, mantendo o contato com a divindade constantemente, pensando no bem, trabalhando na caridade, a gente poderá realizar a cura com fé. Esse acreditar é você se imaginar realizando. Veja como que agora fica mais fácil compreender.
Um detalhezinho assim que, só para ilustrar, quando a gente se alimenta, a gente está comendo, a gente está acreditando, antes de acontecer, que nós estamos nos nutrindo, que aquilo serve para nos mantermos fortes, saudáveis. Claro que com uma alimentação saudável, que o nosso organismo vai fazer aquele metabolismo, desenvolver o metabolismo para que as nossas células funcionem. No entanto, a gente tem isso como um pano de fundo lá na nossa mente, mas não é todas as vezes que nós vamos nos alimentar que pensamos nisso. Então, são coisas que a gente já acredita, já tem a crença que isso vai se realizar. E quando eu falo dessa preparação da gente, é tal qual uma pedra valiosa, incrustada nos outros minerais, na pedra grosseira. É necessário esmerilhar, trabalhar para que a pedra preciosa surja, venha a brilhar. Então essa é a necessidade de nós, todos nós, filhos de Deus, nos trabalharmos, modificar o nosso interior, para podermos ter condições de praticar a cura com a fé. Comece você, que está me vendo agora, comece se modificando em pequenas coisas. Como, por exemplo, faça a prece de manhã cedo, ao acordar, sente na sua cama e converse com Deus. Não precisa palavras repetidas, não precisa preces ensaiadas, essas repetidas. Basta dizer: Pai, eu estou aqui, me proteja durante todo esse dia, que eu possa melhorar cada vez mais, que eu possa agir no bem. Amém. É o suficiente. E, à noite, agradeça a Deus Pai pelo dia que vivenciou, pelas coisas que fez. Faça uma avaliação rápida de se você conseguiu atingir os seus objetivos no bem. É um processo de mudança. E as mudanças requerem trabalho e elas não são como um passe de mágicas. Elas realmente têm que ser trabalhadas, como eu exemplifiquei agora, nessa pedra valiosa incrustada em canga. É preciso trabalhar. É a necessidade de irradiar esse brilho. É apaixonante a gente ler o Evangelho, a gente estudar o Evangelho, porque a gente vai percebendo cada palavra de Jesus, cada dizer, sempre de forma muito suave, mas de forma inteligente e que servia para o povo daquela época como nos serve dos dias de hoje. Tudo. Jesus disse que céus e terras passariam. Ele disse: céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. E realmente não passará. E hoje nós temos a doutrina espírita como outro consolador enviado por Jesus. São os benfeitores da espiritualidade que estão falando diretamente conosco e nos auxiliando nesse processo de fé que cura. Porque quais são as companhias que nós temos? Por isso esse trabalhar no bem, por isso essa necessidade de fazer o bem, a prática da caridade, de estar ligado com o Pai através da oração, para todo esse processo de mudança e para que chegue junto a nós, para que ombreiem conosco os benfeitores da espiritualidade, que irão nos auxiliar a canalizar as energias boas para o processo de cura. Muitas das enfermidades, ou talvez todas as enfermidades,
são energias mal canalizadas, são energias que estão paradas num determinado ponto quando deveriam fluir em todo o organismo, e aí a gente adoece. Mas tem as enfermidades que são da própria expiação, de termos que nos colocarmos no lugar do outro, daquele outro da vida anterior que nós ferimos. E aí poderia você, espectador amigo, perguntar, mas nesse caso, a fé poderia curá-lo? Claro, Jesus disse que a fé, vamos relembrar, a fé move montanhas, remove montanhas, porque a ação no bem, também foi Jesus que nos disse, a caridade apaga uma série de erros, de equívocos nossos. Quando eu convido a você, meu amigo que está nos assistindo, a estudar o Evangelho, há uma necessidade, não é só de ler, passar batido, como diz um colóquio mais vulgar, estudar, porque nós acabamos de ver a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, quando é dito que sobre o demônio. E o demônio, quem trouxe esse primeiro termo foi Sócrates, 400 anos antes do Cristo. Daemon, de espírito, não era bom nem ruim. Então, por isso a necessidade de estudar para compreender os termos, a forma que é falado. Muitas das vezes, esse meigo rabi parece que dá uma ideia errônea, parece que se tornou agressivo, quando não é. O nosso entendimento é que está errado, que nós vamos ver lá no capítulo Estranha Moral, quando Jesus fala de ter que deixar pai e mãe para segui-lo, quem não odeia pai e mãe, o termo odiar não é esse que a gente trouxe para o nosso vocabulário. Então são muitas coisas que nós precisamos compreender, ter essa luz, que a nossa luz possa brilhar, a luz do entendimento, do conhecimento. Lembrando sempre que se faz necessário a mudança de ações. A fé sem ação é fé morta. E nós, como criatura do Criador, temos que nos mantermos ligados sempre com o Deus Pai Celestial. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, mantenha-se em prece, em oração. Nós, muitas das vezes, estamos passando por problemas tão graves, quer seja individualmente ou quer seja coletivamente, quer seja várias pessoas na nossa família, quer seja no nosso estado, no nosso Brasil, no planeta Terra. E nós podemos ajudar, nós podemos nos ajudar, ajudar ao próximo e ajudar a muitos. Depende da nossa fé, depende do nosso trabalho interior. Que rogo que o Mestre Jesus, esse amigo de todas as horas, de todos os momentos, possa nos abençoar, possa proteger você, a sua família, que o seu Evangelho possa te instruir, fazer você agir no bem, para o bem. Muita paz.